Agora, e quando o filho deixa claro que ele não quer de forma alguma e que ele não aceita a presença, né, do cônjuge Do ali, do outro. pai ou da mãe. Alice, o que que a gente faz? A gente espera, a gente para, a gente invade, a gente faz o quê? Porque é uma situação que gera desconforto para ambas as partes. Só que a mãe e o pai também têm uma vida. E aí, por conta do filho, será que é justo? Olha, eu não aceito, não quero e fim. E aí faz o quê? Não, tudo bem, né? Então desfaz uma relação por conta do filho. Isso é certo? É errado? O que o que que tem que fazer? Qual que é o rumo? Dá um caminho, por favor. Boa pergunta, Rúbia. Nesse caso, claro, a gente volta novamente para essa compreensão de tudo, né, de todo Uhum, esse espaço, de tudo, todo esse processo aí que está acontecendo. E é importante também a gente entender que nós não devemos pessoalizar essa rejeição nesse momento. Então, provavelmente também, né, é bem possível que aconteçam conflitos aí nesse meio de campo, mas que na verdade já estavam postos. Então a gente precisa também ficar bem atento ao que é nosso, o que é do outro, uhum. porque esses conflitos anteriores à chegada desse cônjuge, muitas vezes ele já existia. Então, isso também precisa, né, ser compreendido, ser entendido aí. E nesse momento, a gente também precisa refletir algumas coisas, né? Como a própria Railane falou, a gente precisa ficar muito atento ao jeito, à personalidade mesmo, né, do adolescente, até mesmo da criança, e a gente perceber algumas coisas, perceber se essa pessoa ela também está rejeitando por conta de um ciúme, é um medo de uma substituição que eu, que estou ali inserida nessa reconstituição familiar, que eu vá roubar, entre aspas, né, o pai, a mãe. Então, é interessante também conversar, se for possível, é claro, com o pai ou com a mãe, que não seja o cônjuge, né? Uhum. Mas entrar em alguns combinados, talvez conversar para entender melhor também o que está acontecendo dentro daquela casa, né? Quando a criança ou o adolescente fica com o outro cônjuge, né? Que seria o ex-cônjuge, na verdade, né? Que Sim. seria o pai ou a mãe. Entender também se esses conflitos, essa rejeição, ela aparece lá também, né? E aí entrar em alguns combinados, conversar, tudo, eu sempre costumo falar assim, Rúbia, que a gente precisa do aval, Uhum. né, a gente precisa de um diálogo, e quando a gente fala de famílias reconstituídas, ou seja, tem o pai, tem a mãe que está ali fora de campo, mas que ainda está participando porque tem os filhos, então eles carregam essa bagagem do pai e da mãe ali, então eles Uhum. também se expressam da maneira como o pai ou a mãe que está ali por trás fala, conversa, convive, enfim, passa para eles também. Então a gente precisa entender que esse aval do pai e da mãe que está ali por trás também é super importante. O aval para uma aproximação, o aval até mesmo, né, para falar sobre limites, né, sobre coisas do tipo. E o mais importante, né, não pessoalizar essa rejeição e ajustar as expectativas também, né? As expectativas, muitas vezes, nós entramos nessas relações já com algumas ideias pré-concebidas de que a relação ela vai ser perfeita de cara, né? De que ela vai acontecer sem nenhum imprevisto, impeditivo, né? Sem nada ali que a gente vai ficar desconfortável, e não. Né? Na verdade, isso são ideias até um pouco irreais, assim, que podem gerar sofrimento também, não só a própria questão que vem da criança ou do adolescente. Então, a nossa própria ideia, a expectativa, ela também pode gerar sofrimento e aumentar também a nossa frustração. Então, é a gente sempre se lembrar disso, ajustar as nossas expectativas e, claro, estar aberta a maior parte possível, assim, para essa relação, e o que ela vier disso aí, a gente também compreender e, claro, pedir ajuda quando necessário.
Uau, Sim. precisa, né? Precisa porque a gente percebeu aqui que é algo muito complexo. É complexo, é Uhum. sensível, é delicado e é necessário, né? Sim. Então, a gente precisa de ajuda, porque vai virar uma bola de neve se você não tiver uma assertividade todos os dias. E para a gente tentar essa assertividade todos os dias, com certeza mesmo precisamos de ajuda, até porque aqui a gente falou de madrasta. Ai, que palavra ruim! Madrasta, padrasto, filhos. E agora a gente fala de irmãos, agora 8h40, e daqui a pouquinho tem perguntas, daqui a pouquinho a gente já atende você. Hoje nós temos que entregar 5 para as 9, porque tem ação lá direto do plenário José Maria Matosinho, tem audiência pública, né? Então a gente entrega para o pessoal lá do plenário que vai transmitir ao vivo para você. Agora vamos lá abordar irmãos, porque se os dois têm filhos, então, ele vai ser padrasto e ela vai ser madrasta. E os irmãos, eles vão ter que, entre aspas, tá, gente? O ter, tá? Por favor, não me interprete mal. Mas eles vão conviver entre si. E aí vai vir o ciúme natural, normal. Ah, porque você gosta mais dele do que de mim. Ah, porque ele tá te chamando de repente, pai. Mas ele não é seu filho. Uhum. Eu que sou. Como que a gente equilibra, Railane, essa questão do ciúme, da convivência, no caso aí dos irmãos? A gente aumenta a complexidade. Ai. Ah, louca, eu pensei que já estava complexo Acrescenta demais. pessoas, a Hã, gente aumenta a complexidade da coisa, né? hã. Então, temos aí uma reconstituição, onde, além das bagagens de pai e mãe, temos os irmãos, né? Então, são muitas bagagens no mesmo espaço, tentando reconstituir uma nova família, uma relação. E a gente vai no mesmo caminho de pensamento. Observar, compreender, dialogar, ter paciência, porque sim, se nós estamos falando de crianças e adolescentes, vai ter conflito, provavelmente, né? Seja por qualquer motivo, seja em relação a ciúmes, ou se sentir rejeitado, ou sentir que é muito mais amado ou melhor que o outro, ou pode ter entrelaçamento em relação a contextos escolares, entende? Então a gente vai manuseando assim o todo e a gente vai vendo que são várias fitinhas que vão se juntando e se entrelaçando. Então os pais ali como adultos e responsáveis precisam primeiro se estruturar Uhum. de forma singular. Então, eu preciso me compreender qual que é o meu objetivo e espaço aqui nessa relação enquanto cônjuge, né? E enquanto casal, para que isso possa se ramificar para o todo. Né? Então, se eu tenho um conflito entre crianças e adolescentes, como que eu lido com isso? Como que eu faço para que a criança e o adolescente tenham um bom convívio? E aí a gente puxa o que a gente já trouxe aqui, no sentido de o que essa criança gosta, o que ela não gosta, qual é a potencialidade dessa criança e quais são os seus limites, e do outro também, para eu conseguir e construir um diálogo entre essas 2 ou 3 ou 4 ou 5 pessoas que estão convivendo ali e de forma muito nova, porque, veja bem, eu tenho às vezes um grupo, né, que nunca se viu e Uhum. de uma hora para outra eu coloco todos dentro de um espaço. E aí nós temos um conjunto de luto simbólico. Primeiro que é da separação, né? E aí, às vezes, a criança ou adolescente, mudou de escola, mudou de casa, mudou de amigos, rompeu a relação que tinha antes. Então, tá tudo muito sensível. Tá sensível para aquela criança e aquele adolescente tentando se ver nesse novo e se colocar de alguma forma. E contraponto, tem ali um rival ou não. A gente está trabalhando com a hipótese de uma relação um pouco conflituosa, mas às vezes também as crianças ou os adolescentes se veem ali como amigos e conseguem construir algo muito legal. Tiram de letra. Tiram de letra. Uhum. E nós temos, Sim, né, sim.
casos assim que às vezes eles tiram de letra e a gente fala, nossa, achei que ia ser desafiador e não está sendo muito, está dando certo. Ótimo, ok. É observar, compreender para manter essa estrutura e essa relação. Agora, se a gente tem conflito, a gente precisa compreender de onde vem o conflito, como cada singularidade, ou seja, cada criança ou adolescente está convivendo ali consigo e com o outro, qual é o conflito para ele, para depois tentar entrelaçar isso tudo. Menina, É complexo. A gente está complexo falando de um demais, um assunto muito muito complexo, muito. porque quando a gente fala de estrutura familiar, nós estamos falando de configurações. Uhum. E aí essas configurações elas vão se dando de acordo com cada realidade. Se eu falo de família, estou falando de quê? Ancestralidade. Sim. Cada um carrega uma forma de conviver, uma bagagem. Se a gente quer juntar tudo isso, a gente tem uma grande complexidade. E por isso que a gente precisa de profissionais como vocês para nos alinhar e nos dar um caminho que nós devemos seguir, porque o negócio é desafiador demais. Só que a gente costuma a dizer, e eu acho que é importante a gente ter isso sempre em mente, né? O amor sempre vence, o bem sempre vence, e a gente precisa ter paciência. E o autoconhecimento, ele é espetacular em todos os momentos da vida, principalmente nesse, que é um momento de puxar, né? De conforto, de abraçar. É desafiador? Não tenha dúvida, né? Igual você falou, eu imaginei ali, são pessoas diferentes que de repente você vai e coloca tudo junto ali e quer que conviva na maior harmonia do mundo? Não, vamos ser realistas, não, vai ter problemas, só que são problemas que a gente pode resolver, são desafios que a gente, no final, a gente vai olhar para trás e falar, uhul, a gente venceu, né? Se nós tivermos aí a paciência e o conhecimento para a gente poder abordar e viver todos os dias da melhor forma possível. Agora, 8h47, faz o seguinte, produção, a gente conversou tanto aqui que eu nem vi a hora passar, vocês perceberam? Olha só, muito 8h47, a gente precisa entregar É tanta 5 coisa, para né, as Rúbia? 9, sim, é muita coisa e é um bate-papo bem legal, porque é conhecimento, é informação, né, que a gente repassa para o telespectador e é coisa assim de qualidade, porque nós estamos como profissionais, então isso aqui é quase um consultório. Né?